Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Nesse vídeo a gente vai fazer um levantamento completo de todas as peças do elenco e ver em quais posições a gente necessita contratação para a temporada 2025. Então vem para a tela do meu computador que eu já preparei aqui um gráfico bonitão para a gente fazer essa dinâmica. Estou utilizando aqui na tela o 4-4-2, que é o esquema que o Vampirão mais utilizou desde a sua chegada no Corinthians. E a gente vai ver se a gente tem pelo menos 3 bons nomes para cada posição no campo. Bora começar então lá de trás, goleiro já. Aqui a gente tem o Hugo como titular, Matheus Donelli como reserva imediato e o Felipe Longo aí como um cara promissor da base que pode assumir se necessário. Para goleiro, meus amigos, na minha opinião, a gente tá tranquilo. Então, as posições que a gente tiver bem servido, eu vou colocar como um azul. Aqui o contorno, o traçado da imagem, e as posições que a gente tiver necessitando de contratação eu vou colocar em vermelho, beleza? Só para entender aqui como que vai ficar o nosso gráfico final. Bora para a zaga aqui, vamos começar por onde a gente já tem mais peças de reposição. Colocando o Ramalho como nosso zagueiro titular, a gente teria também Félix Torres e Renato, além do Kaká. Então a gente necessitaria de pelo menos mais um zagueiro para a gente ter pelo menos 2 boas peças de reposição para cada posição da zaga. Se a gente for utilizar então um sistema com 3 zagueiros, é aí que fica mais complicado ainda, porque nossas peças de reposição na zaga são poucas, visto que o Caetano muito provavelmente não vai permanecer, o Renato vai subir. Então, se chegar mais um bom zagueiro, seria muito bem-vindo para qualificar esse setor. Então, aqui eu vou colocar mais ou menos bem servido, porque a gente pode colocar aqui que vai estar faltando pelo menos uma boa peça para repor pelo menos uma dessas posições. Aí se me pergunta, Alisson, Félix Torres, Renato e Kaká são bons reservas? Com certeza, meus amigos. Óbvio que dariam sempre para elevar a qualidade, mas visto que a gente tinha anos anteriores e o que a gente conseguiu reformular nesse ano pensando numa próxima temporada, a gente não vai conseguir trazer 19 jogadores novamente. Então serão peças pontuais e para a zaga seria uma dessas peças, seria um desses lugares que eu focaria meus esforços para trazer uma boa peça de reposição aí para o próximo ano. Agora, lateral esquerda, na quantidade de nomes, a gente até está bem servido, porque a gente tem 3 nomes. Só que veja, vamos analisar esses 3 nomes aqui. Bidu, que atualmente é o titular, no começo da temporada a gente não estava nem contando com ele no time, ele estava afastado. O Hugo já chegou cheio de dúvidas, porque ele veio aí com uma última contratação da renovação de transparência, do antigo presidente do William Monteiro Alves, e muita gente tinha dúvidas em relação à sua qualidade e se ele conseguiria suportar aí a lateral esquerda titular do Corinthians, coisa que ele não conseguiu durante essa temporada, tanto que a gente ressuscitou o Bidu e quem terminou jogando foi ele. E aí o Palácios, que foi a contratação dessa nova diretoria, que a gente infelizmente não pôde ver jogar, ele se machucou feio, ficou a temporada inteira fora. Então você vê que a gente tem 3 nomes, mas nenhum deles é aquele nome que a gente considera titular absoluto e que a gente não tem dúvida nenhuma que em 2025 essa posição será dele. Então, por mais que a gente tem 3 nomes, são 3 nomes que a gente não tem firmeza nessa posição. Se chegar uma boa peça, a gente poderia negociar alguma dessas opções, muito provavelmente o Hugo, já que o Palácios veio e ainda não mostrou serviço, a gente quer ver ele jogar. Vamos ver se para 2025 a gente pode contar com ele fisicamente, que é uma posição bem complicada, né? Mas eu acho que ainda assim caberia reforço lá pela esquerda. Mesma coisa que pela direita, mesma coisa não, que pela direita é até um pouco mais complicado. Ainda bem que nessa reta final o Mateuzinho conseguiu fazer atuações regulares, algumas excelentes, outras medianas e outras ruins. Então, numa média, dá para colocar que o balanço foi ligeiramente positivo. Tanto que conseguiu, enfim, até que enfim alguém conseguiu tirar o Fagner de titular do time. Porque o Fagner vinha numa decadência técnica grande nas últimas temporadas, claro, vai chegando a idade, o Fagner aí é um dos principais laterais da história do Corinthians, mas pô, por mais que ele renovou o contrato por mais 2 anos com o Corinthians, ainda todo mundo sabe que já não tem mais, pelo menos defensivamente, como o Fagner ser titular da lateral direita do Corinthians. E visto que aí a gente só teria essas 2 opções, talvez trazendo alguém da base, não sei até como estão nossos laterais direitos, mas pelo menos uma peça chegando para a lateral direita que fosse minimamente qualificada para colocar esses 2 jogadores aqui em dificuldades, em alerta, seria interessante também. Então é mais uma posição que se chegar jogador eu não vou reclamar. Logo vamos colocar o sinal vermelho também. Então se veja que são poucas as peças que a gente realmente está bem servido e não precisa, mas uma delas é a nossa volância. A gente trouxe o Ranieri no começo do ano que foi muito bem,
bem, teve uma decadência, depois retornou à titularidade. Martínez, que chegou muito bem, caiu um pouco de desempenho, né, de qualidade de jogo, mas também a gente pode confiar muito nele. E a gente tem um piada base muito bom também, que é o Rian, que também já demonstrou em várias oportunidades que a gente pode sim contar com ele se necessário. Então aqui eu acho que é uma das poucas posições que a gente está muito bem servido, assim como talvez até uma das posições na zaga. Então eu vou colocar aqui essa posição como primeiro volante, não necessitamos de forma alguma de trazer mais reforços. E agora eu falei que a gente vai colocar como se fosse o esquema no 4-4-2, então a gente vai colocar esse segundo volante, um terceiro homem de meio de campo. Vamos pensar mais nessas características para ver se aí sim a gente necessitaria ou não de trazer peças. Mas logo de cara você já vê que sim, vai faltar um nome tanto aqui para suprir o Bidon, quanto aqui para suprir o Carrilho. Claro, o Alex Santana pode fazer essa posição, o Charles pode fazer esse segundo homem do meio de campo, meio que quase com um segundo volante. Vai depender muito de como que o Vampirão vai querer jogar, seja pensando em 4-4-2 ou até em outra formação. Pode utilizar mesmo um 4-4-2 para ser um pouco mais ofensivo e defensivo. Então com esses jogadores ele consegue mexer essas características do time. Mas indiscutivelmente, se chega um bom nome, vai qualificar e a gente precisaria sim. Então falando muito, inclusive saiu aí uma pista bem interessante de Paul Pogba no Corinthians, porque o próprio Memphis Depay, vamos pegar aqui o Instagram, estamos aqui simplesmente no story do Memphis Depay, onde ele aparece conversando com o Paul Pogba ao lado do dirigente do Corinthians. Se isso daqui não é indícios de que o Paul Pogba já está contratado, meus amigos, eu não sei mais o que é. E se chegar, dá pra gente colocar tranquilamente aqui, pô, colocar ele de reserva é sacanagem, hein? Mas vai tirar quem desse time titular que tava redondinho, meus amigos? Ó, aí sim, com uma chegada dessa, a gente ficaria tranquilamente muito bem servido, pelo menos nesse terceiro homem de meio de campo. Eu tô colocando o Charles aqui porque às vezes o Vampirão utiliza ele de uma maneira um pouco mais defensiva. Aquilo que eu falei, mesmo num 4-4-2 o Corinthians pode jogar mais ofensivo como mais defensivo, e ter esses nomes no elenco ajuda ele ter essas variações táticas. E se a gente for ver no elenco hoje, a gente, ainda além desses nomes que eu coloquei aqui, a gente tem o Maicon, por exemplo, que o Corinthians está tentando, pelo que eu vi nas últimas notícias, prolongar o empréstimo do Maicon, que já está há muito tempo no Corinthians emprestado. Ele está emprestado para o Corinthians desde 2022, então 22, 23, 24 seria o quarto ano de empréstimo do Maicon do Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia, que todo mundo sabe, ele veio naquele momento que implodiu a guerra, e desde então ele continua prolongando e prolongando seu empréstimo no Corinthians. Não sei se vai permanecer, muito provavelmente ele volta a ter condições de jogo na próxima temporada. Se o Maicon estiver disponível para jogo, aí a gente estaria tranquilo. Só com a chegada de um Pogba da vida, a gente já estaria muito bem servido nesse nosso meio de campo. Então se a gente coloca aqui, por exemplo, o Maicon, se a gente puder contar com ele na próxima temporada, aí estaria tranquilo também nessa posição aqui. E meus amigos, quem está acompanhando aqui o canal tá vendo que a gente está engajado numa causa de salvar a vida de um pequeno corintianinho aí, o Fernandinho, que foi vítima de afogamento. Ele está em coma já faz quase um ano e ele precisa de um tratamento de células tronco que não tem como ser realizado aqui no Brasil, e o país mais próximo para realizar isso é no Paraguai, e ele precisa de R$150 mil para iniciar esse tratamento e salvar a sua vida. Eu estou em contato com a família diretamente, e se a gente juntar esse valor, dia 30 de janeiro de 2025, o Fernandinho já consegue começar a iniciar esse tratamento, e somente dessa forma ele tem a esperança de recuperar suas funções básicas, como visão, poder comer novamente, poder fazer seus movimentos básicos, enfim, ter uma vida minimamente saudável novamente, somente com esse tratamento de células tronco. Está quase conseguindo essa meta, então você que puder ajudar, fazer o Natal de uma família mais tranquila e com esperanças de um futuro melhor, pode dar uma olhadinha aqui, o link da vaquinha do Instagram do Fernandinho, para você conhecer toda a história, tá aqui embaixo. Deus vai abençoar você e te dar tudo em dobro. E agora a gente tem um meia de criação, que atualmente o Rodrigo Garro ocupa essa posição, mas a gente tem um Coronado jogando por ali também. Também está sendo levantada a possível contratação de Luciano Acosta, o argentino de 30 anos que está jogando na MLS, e ele joga lá desde 2016. Baita de um jogador, baita, não, ele tem 1,60, ele é tipo o Soteldo, ele é bem pequenininho, mas pensa num cara habilidoso, veloz e excelente no 1 para 1, coisa que nem o Garro nem o Coronado até um pouco mais, só que ele não tem tanta essa agilidade.
conseguem exercer esse papel. Então ele consegue quebrar linhas de uma maneira incrível, coisa que a gente não tem no nosso elenco. Talvez o Thales Magno seja esse nosso melhor jogador para essa função. E aí, se a gente consegue reforçar dessa forma também, meu Deus do céu, a gente teria 3 dos melhores jogadores de criação de jogadas no nosso time. Isso colocando aqui todos os times do Brasil. Atualmente, se chegar mais uma peça, não vou reclamar. Então, se chega ali o Luciano Costa, a gente estaria perfeitamente bem servido. Mas ainda não é real. Então eu vou colocar aqui como vermelho. Assim como eu dei bobeira, aqui a gente também vai colocar como vermelho, porque o Pogba ainda não tá no nosso elenco, né, pô? Tá quase, mas ainda não tá. Então, se chegar uma peça tanto aqui quanto aqui, a gente mata qualquer tipo de carência que a gente venha a ter durante a temporada. Porque lembrando, a gente vai ter uma temporada muito longa com todas as competições para disputar. Quem imaginou que a gente ia disputar apenas Campeonato Paulista Série B? Pode chorar. E aí vamos pro ataque. Memphis Depay, eu já coloquei Thales Magno ali como possível substituição imediata, mas aqui também entra igual na parte do meio de campo. O Vampirão pode optar por qualquer jogador para mudar inclusive o esquema de como que esse ataque vai atuar. E no meio de campo esqueci só de mencionar que não coloquei nem Matheus Araújo nem Juan Oliveira, porque certamente não vão ser utilizados aí para a próxima temporada. E aqui no ataque também não coloquei Giovani, nem Pedro Henrique e Pedro Raul, que também certamente ou vão ser negociados aí com a troca de jogadores. Inclusive está sendo cogitada a hipótese do Corinthians trocar o Pedro Raul com o Eric do Atlético Paranaense. E aí entra inclusive aqui nessas posições de segundo, terceiro homem de meio de campo. O Corinthians também estaria bem servido nessas peças. Então independente se Maicon renova ou não o contrato de empréstimo, por exemplo, se entra aqui também o Eric do Atlético Paranaense, perfeito. Nessa parte aqui do meio de campo. E a gente já não está contando mesmo com o Pedro Raul para a próxima temporada. Para uma dessas peças aqui, o Corinthians já está bem servido, porque imagina o Yuri tendo Romero e Héctor Hernandes como suplentes, tá muito bem o Corinthians para a próxima temporada. Lembrando que a gente não consegue ter 3 nomes de titular para todas as posições, né, meus amigos? Se vier o Luciano Costa, aqui o Vampirão vai sofrer muito, mas sofrer de uma forma positiva, porque imagina ter Rodrigo Garro, Igor Coronado e Luciano Costa para disputar uma posição. Isso daqui elevaria a qualidade de quem estivesse jogando mesmo de uma forma absurda. E aqui, para o ataque também, se viesse então mais uma peça ou o Corinthians conseguir subir da base, um bom atacante promissor não seria nada mal. Então, para uma dessas peças, eu coloco sim que o Corinthians ainda necessitaria de pelo menos mais um jogador para ter o seu ataque definido aí para a próxima temporada. Lembrando que a gente não tem tantas opções para pontas. O Thales pode fazer ali pela esquerda, o Romero pela direita, mas beleza, e aí quem seriam os reservas desses dois, caso o Ramon queira utilizar esse esquema aí com pontas abertos pelas extremidades do campo. Então às vezes seria até mais uma opção. E lembrando que o Luciano Costa faz esse jogador de criação pelo meio, mas ele pode muito bem fazer também esse jogador pelas pontas devido à qualidade que ele tem de chegar pelas laterais de campo. Esse corte para dentro, batida cruzada no gol. Se você pegar os melhores momentos do Luciano Costa, você vai ver que esse cara é muito qualificado e pode jogar em várias posições aqui na frente. Então, fazendo um levantamento geral, meus amigos, a gente tá bem servido em boas posições e pra gente consertar algumas que eu deixei em vermelho aqui, às vezes é muito fácil. Às vezes a gente pode até achar na própria base algum jogador que venha a suprir, como por exemplo a gente tem aqui, tanto o Donelli e o Longo, faz a gente ter bons goleiros para o longo da temporada, para o restante da temporada, melhor dizendo. O Renato, que é um bom zagueiro promissor também, faz a gente ter boas peças para a zaga. A mesma coisa o Rian aqui de primeiro volante. E o Maicon, que é revelado da base, ainda tem 27 anos, vai que é novo ainda. E se ele tiver futebol para jogar em 2025 e ficar, também é uma boa opção, pô. Então, se a gente tiver boas peças de reposição vindo da base, eles podem matar várias dessas carências aqui. E ainda a gente precisa sim, eu acho, de uma boa contratação, de um bom zagueiro. Para as laterais a gente precisa também de reposição, principalmente, acredito eu, para a esquerda, hein. Vindo uma boa peça para meio de campo e ataque também eu não vou recusar. Claro, eu tô falando aqui de todas as posições, mas pontualmente, se o Corinthians conseguir trazer 3 bonecos aí bom de bola, a gente já vai ter um elenco muito, mas muito qualificado para disputar todas as competições no ano que vem. Caso você queira adquirir os mantos dessa temporada, modelo torcedor ou jogador, acesse o link aqui embaixo na descrição, link no comentário fixado, camisas do modelo torcedor e jogador para você garantir agora mesmo num preço ok com vendedores de confiança.